Olha você aqui de novo comigo e eu tenho certeza que se você passou pela aula de boas-vindas, já recebeu o conteúdo que eu passei um pouco anteriormente para a gente abrir a nossa mentalidade e a gente conseguir agarrar esse conteúdo com unhas e dentes, eu tenho certeza que agora as coisas vão começar a engrossar e o conteúdo vai chegar pesado. Se liga só. A gente vai entrar em nosso mecanismo, ou seja, a gente vai começar a gamificar o nosso conhecimento e eu quero já entrar contigo agora na fase 1 desse conteúdo. E como vocês podem ver aí, na fase 1 a gente vai ter a escolha da referência, vai ter a criação da arte via aplicativo e a preparação da arte para a impressão antes de fazer a tatuagem. Então vamos nessa, dá o play aí nesse jogo e vamos logo entrar na fase 1 que a gente vai falar agora sobre a escolha da referência. Pessoal, na escolha da referência, o primeiro tópico que eu botei para vocês aqui é a leitura da referência mostrada pelo cliente. A gente sabe que todo cliente, quando procura a gente, hoje ele tem muito acesso à informação. Antigamente, o cliente ele ia dentro do estúdio e escolhia aquilo que estava lá dentro do estúdio para ele fazer. Hoje em dia, ele tem vários sites, várias formas de ele pegar referência e trazer para você executar o trabalho. Mas não necessariamente você vai fazer baseado naquela referência. Busque entender o que o cliente quer através daquela referência, entenda a centralidade da ideia dele, da tatuagem, para que você possa dar alternativas e também trabalhar com boas referências e boas imagens. Porque a construção de uma boa tatuagem é a somatória de vários acertos. E pode ter certeza, o primeiro deles que muito tatuador peca é pegar a primeira referência que o cliente traz e reproduzir ela. E muitas vezes ela apresenta alguns problemas que você tem que aprender a identificar. Esses problemas podem ser a resolução da imagem, pode ser a perspectiva da imagem e também pode ser o contraste que essa imagem vem para você. Então, esses 3 pontos você tem que ser muito criterioso na hora de escolher a referência. Por exemplo, o cliente trouxe para tu um leão. Ele te mostrou o leão, mas aquele leão está com a má resolução, a perspectiva não está muito boa e o contraste também de iluminação também não está legal. Então, não necessariamente você precisa fazer aquele leão. Busca outro leão que com certeza ele vai simpatizar, você vai argumentar e você vai pegar a ideia do que o cliente quer e reproduzir com a referência de imagem que realmente vai te ajudar no processo e vai te entregar um resultado final muito melhor do que aquela referência que o cliente trouxe. Então vamos ver alguns exemplos agora para você entender o que eu estou te falando. Saca só, você pode ver na tela que você tem 2 imagens aí, certo? Do lado esquerdo tem a resolução baixa e do outro lado direito resolução alta. Ou seja, na hora de você escolher bem a tua referência, veja a imagem que tem os pixels um pouco maiores. Ou seja, se você vê que está granulando muito, está perdendo resolução, com certeza quando você mandar imprimir, a impressão não vai ficar tão bacana e, consequentemente, você não vai ter um bom stencil colado na pele do cliente. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo, a imagem está um pouco embaçada, ela não dá grandes definições. Já do lado direito, está bem melhor e com certeza a impressão vai ficar muito da hora. Nesse outro exemplo aqui eu estou falando sobre perspectiva. Vamos dizer que o cliente ele queira fazer uma arte que vai ter uma corrente. Simplesmente a gente vai lá no banco de imagem e procura uma corrente e muitas vezes a gente pega a primeira corrente que a gente vê e coloca na imagem. Mas se a gente parar para analisar e pegar a imagem que tem perspectiva, tem planos de visão, onde você consiga ver um ponto mais focado, um ponto mais desfocado, com certeza isso aqui vai ajudar e vai dar muito valor à arte que tu vai fazer no teu cliente, porque fica uma arte muito mais robusta quando a perspectiva da imagem está muito bacana de se ver. Saca só, do lado esquerdo você vê uma corrente, ela bem dizer está olhando de frente um plano, ela não tem perspectiva. Na segunda você já consegue ver que ela tem uma perspectiva, você consegue ver pontos focados, pontos desfocados, isso com certeza vai agregar muito na arte final que você fizer para o teu cliente. Outro ponto a gente observar, e um dos mais importantes, é você entender o contraste da imagem. Eu estou te dando 2 exemplos aí, você está vendo, na esquerda tem uma imagem que, vamos dizer, por exemplo, o cliente trouxe uma foto de um familiar, de um filho, de uma esposa, e o que acontece? Ele só tem aquela foto naquele momento, mas ele quer fazer aquela ali. E quando você pega a imagem não tem muito contraste. Ela não consegue dar curvas de iluminação. Isso com certeza vai ser uma tatuagem que vai ficar muito apática na pele do cliente e com certeza não vai dar muito volume. Já do lado direito você tem uma imagem que tem muito contraste. Você consegue observar os pontos de luz
né, o ponto onde tem o maior contraste, e isso com certeza vai te dar uma arte muito mais incrível, muito mais apresentada, porque a própria referência já está te ajudando no processo. Então, sempre quando o cliente trouxer alguma imagem com baixo contraste, se for uma foto de um familiar, ele vai ter que procurar outra, ou você vai ter que trabalhar essa foto no Photoshop, vai dar um melhor contraste nela para que você possa realmente ter um bom resultado na hora de aplicar na tatuagem. E aí você me pergunta, Rodrigo, onde é que eu posso arrumar boas referências? Vamos lá, de forma gratuita, você pode procurar no Pinterest, muita gente vai por ali, com certeza tem muita coisa bacana, mas tenha cuidado com a resolução, certo? Também pode ser pelo Google Imagem, mas também tenha cuidado com a resolução, que nem sempre ele entrega imagem com boa resolução. E aí também você pode recorrer a banco de imagens gratuitos e também banco de imagens pagos, que com certeza, se você faz uma tatuagem com valor de ticket médio um pouco mais alto, o que é que custa você comprar uma imagem por 40, 50, 60 reais para reproduzir na pele do teu cliente? O que importa é a qualidade final. Então esse valor você pode embutir dentro do valor da tatuagem e com certeza o cliente vai sair satisfeito com a imagem que realmente vai retratar aquilo que ele quis e com a ótima resolução. E outra forma de você também ter referência para fazer a sua criação, a sua arte, é você olhando e observando a tatuagem de outros artistas e não copiando, mas sim tomando como inspiração para que você possa montar sua arte, pegar imagens de referência e assim criar um projeto exclusivo para os teus clientes. Então vamos só dar uma revisada para você não esquecer. Nessa primeira fase, a primeira aula que a gente teve agora, a gente falou sobre leitura da referência mostrada pelo cliente, a gente falou sobre resolução, perspectiva e contraste, e agora a gente também falou sobre os bancos de imagem que a gente pode pegar essas referências com a resolução bacana para que a gente possa criar as artes exclusivas para o nosso cliente. Então te vejo na próxima aula, Deus te abençoe e tamo junto.